a gente falou aí a gente falou desse primeiro capítulo da obra, talvez aí o mais importante, talvez o que a gente precisa considerar mais aí no sentido de entender as teses da autora, né? Uh, são, são, são teses que são fáceis, mas que ela argumenta de uma maneira muito complexa, né? Então, de novo, o problema aí é se no concurso eles exigirem da gente essa argumentação dela. Eu separei aqui, eu acho que aparece para vocês, e se não der certo, vocês me avisem, tá? É, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas tem até a ver com as formas com que a gente aprende, né? É bom a gente conhecer quem é a professora Tizuko, a gente ouvir a voz dela, né? A imagem, reconhecer, sentir ela falando as coisas que ela defende. Eu queria mostrar para vocês, é bem pouquinho, e tem aí esses dois materiais que eu encontrei no YouTube que, de novo, quem tiver mais tempo, quem tiver mais oportunidade de estudar para o concurso, né? Quem tiver aí com um pouco mais de oportunidade, um pouco mais folgado aí no cronograma dos estudos, seria legal também acessar o que ela fala no YouTube e em outros lugares. Eu vou passar um pouquinho para vocês aqui, tudo bem? Sim. Essa daqui, ó, é a professora Tizuko. Eu acho que não transmite o som, professor. Não transmite o som? Eu acho. Para mim tá saindo som. Para mim tá sem áudio também. Se for como os outros aplicativos assim de transmissão, na hora de você transmitir, você tem que incluir o áudio. Tem essa opção? Volta na transmissão e na hora de transmitir, coloca incluir. Aquele do StreamYard, ele coloca o... Aquele do StreamYard, ele coloca para você incluir o áudio. Aqui, ele não dá essa opção. Deixa eu tentar de novo, peraí. Acho que agora vai. Então, toda essa coordenação motora e, ao mesmo tempo, agora vem. A coordenação sensorial é que faria parte dessa primeira etapa. Depois que a criança passa por essa fase mais motora, do desenvolvimento, dos aspectos do próprio corpo, gradativamente ela vai percebendo que as pessoas têm jeitos diferentes de sentar, de dançar, de dar de comer, de dirigir. Então, ela começa a imitar essas ações que ela observa na própria sociedade. Então, a imitação é o primeiro processo que já começa a acontecer em torno dos 2 anos, onde a criança começa a imitar o adulto, um outro que chora, um outro que ri, o pai que está lendo o jornal, dá de comer porcinho ou para bonequinha. Mas ainda nessa fase, ela não está assumindo papéis. Ela está apenas imitando ações que ela vê no mundo das coisas. O fato de eu dar de comer pode significar que eu sou a mãe desse ursinho e estou dando de comer. Então, assumir um papel social de uma mãe significa para a criança que ela vai perceber, no mundo que ela conhece, que mãe que ela vai assumir. A mãe dela, a mãe de um desenho, a mãe de uma história. Ela assume a mãe que ela quiser.
mas ela está assumindo um papel que ela viu e que ela discriminou na sociedade com determinadas ações. Então, isso é que nós chamamos o faz de conta, não é? Que é diferente da imitação, que é um processo anterior. Eu queria que a senhora me dissesse qual a importância da brincadeira para as crianças. Bom, Tatiana, para falar de brincadeira, primeiro a gente precisa falar por que brincadeira para criança. Então, a gente precisa entender que criança hoje é vista como uma cidadã com direito, e com direito ao brinquedo e à brincadeira. Tá? Essa é a concepção de criança e de infância dos tempos atuais. Então, se a brincadeira e o brinquedo são direitos da criança, nós precisamos saber por que é um direito da criança e qual a sua importância. Tá? Se a gente pegar desde uma criança pequena, você vai ver um bebezinho, tá? Um bebê que está lá deitado. Tá? Se você coloca um brinquedo para um bebê que está deitado, alguma coisa que ela possa bater com o pé ou com a mão, tá? O que está acontecendo com esse bebê? Ele está tendo liberdade de, com a mãozinha, tocar o brinquedo, movimentar o brinquedo. Então, nesse sentido, a criança está sendo protagonista, ela está tendo o direito de tomar decisão, de mexer a mão, ou de mexer o pé, ou de olhar este objeto ou olhar outro. Não é? Então, você garante o direito à criança de escolher. Mas, para isso, o brinquedo precisa ser colocado na altura do pé da criança. Não como muitas escolas fazem, de deixar o brinquedo lá no teto, como enfeite ou numa parede. Né? Então, o direito ao brinquedo para um bebê precisa ser um brinquedo que ele possa tomar decisão sobre o que fazer. Né? Se a criança já está sentada, mas qual o direito dessa criança ter o acesso ao brinquedo e qual a importância dessa criança que senta? Né? Dela pegar e escolher o brinquedo, verificar alguma coisa que tem ponta, alguma coisa macia, uma coisa mais dura, uma que tem uma textura de um jeito ou de outro. Ela está aprendendo texturas, né? Uma duro, uma mole, põe na boca, ela conhece pela boca. Né? Então, o brinquedo, o fato de você deixar o brinquedo à disposição das crianças, os materiais, não precisa ser necessariamente só brinquedo. Pode ser uma maçã, pode ser um molho de chave, né? Pode ser um pente, coisas da vida doméstica. Se você deixar num cestinho perto dela, ela vai manipular, vai explorar, né? Vai ver a textura. Nos países orientais, você vai usar o hashi. Né? Então, cada cultura tem uma forma de conta de coisas que ela domina. O que ela domina mais, uma criança de 3 anos? A vida do dia a dia dela, que é a casa. Né? Todo mundo conhece o que é uma cozinha, o que é um quarto, né? Porque todo mundo teve essa vivência. Então, oferecer brinquedos que representem o mundo doméstico é fundamental para a criança falar. Né? Então, a criança, a partir de 1 ano e pouco, ela está desenvolvendo já a linguagem. E é importantíssimo que, no faz de conta, ela tenha a oportunidade de usar esses materiais, esses brinquedos, para falar aquilo que ela está pensando. Né? Para simular, para assumir um personagem que ela gostaria de ser. Eu gostaria de ser médica. Né? Então, um cantinho do médico já é um espaço predileto da criança que gostaria de ser médico, mas ela não pode ser. Ela pega a bonequinha, leva ali, não é? E ela vai ter os cuidados médicos usando a boneca. Não é? Então, ela está aprendendo, pelo faz de conta, uma série de ações que ela só poderia fazer no futuro. Não é? Então, só aí eu já dei exemplo de como o brinquedo e a brincadeira. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram ouvir? Sim. Sim. Então, essa é a professora Chizuko Morishida Kishimoto. Tem um outro material que eu vou mostrar também agora para vocês. Vocês viram aí que nessa pequena fala, né, já dá para ver aí, identificar muitos elementos do que a gente conversou na nossa manhã, né? A ideia da brincadeira. Essa tese é muito simples, né? Com a brincadeira as crianças aprendem. A brincadeira é bom para o desenvolvimento das crianças. Essa é a tese, né? A gente tem que saber a diferença entre brinquedo, brincadeira e jogo. Falamos bastante sobre essa outra tese da autora. A brincadeira desenvolve linguagem. Ela acabou de falar isso também no vídeo. Outra tese da autora. Essa difícil e complexa
a atividade de tentar conceitualizar ou de definir a brincadeira. Ela faz isso por meio de vários autores. A ideia da brincadeira enquanto jogo educativo, então aquilo que tem mais regras, aquilo que tem mais, aquilo que tem uma finalidade educativa, tudo bem? A outra tese da autora, muito simples e importante, a criança tem o direito a brincar, né? O direito da criança ao brincar. É outra tese da autora. Aqui tem um outro vídeo, eu vou mostrar para vocês também só um pedacinho. De novo, acho que é importante a gente ouvir, a gente identificar o que a professora fala. Só um minutinho que eu pus o errado. Lembra que eu falei dessas dimensões aqui, ó? Né? Dimensão filosófica, dimensão da sociologia da infância, história e antropologia, psicologia, linguística. Então, ó, a gente vem posicionando aqui, ó, essas coisas. Se a gente vai, né, posicionando, a gente vai encontrar, por exemplo, filosofia, o Huizinga, né, de maneira geral, o Huizinga. Na psicologia, a gente vai ver depois, tem também, ó, teorias da mente, teorias ecológicas, a gente pode vir aqui e colocar o Piaget, o Vygotsky, o Vallon, o Brunet. A linguística está aqui, ó, né? O Wittgenstein. Pedagogia, tem algumas passagens dos próximos artigos, né, que vão defender aí uma coisa mais próxima dessa autonomia, da criatividade, da leitura de mundo. Tem um pouquinho de citação de Paulo Freire, né, também nessa obra. Então, para a gente entender essa ideia do brinquedo, do brincar e dos jogos de uma forma complexa. Talvez essa tabelinha aqui ajude. E aí vamos tentar ouvir um pouquinho ela falando. Ampliar a experiência dela, levando para a educação. Tá boa? Aprendi o som tá bom? Com um filósofo lá dos tempos da Grécia, o Aristóteles, que fala de uma coisa muito importante que a Suzana disse hoje também. Que um ato educativo tem que ter ética. O que quer dizer isso? Quando eu faço qualquer coisa em nome de educação, eu tenho que pensar em cada criança. Se esse ato está sendo bom para este bebê, para aquele outro bebê, para aquela outra criança, que são atos diferentes. Então, a ética é fundamental e poucos, eu tenho a impressão, não é, que nas secretarias estão preocupados com essa questão da ética. Eu também aprendi com a sociologia da infância, que hoje nós temos que ver a criança de forma diferente. Uma criança com saberes, competente, não é? Uma criança que cria, uma criança que é capaz de escolher. Com William Corsaro, por exemplo, ele nos mostrou que a criança, quando brinca, ela não está repetindo, ela está recriando cultura. Bruger mesmo disse, não é? Que toda criança, na hora que ela brinca, ela está criando a cultura lúdica. Nós adultos também brincamos, nós adultos também criamos cultura lúdica. Também foi possível aprender com os historiadores e com os antropólogos que o brincar e o educar é diferente em várias culturas, como diz a Suzana Mantovani. Eu aprendi isso muito no Japão, aprendi isso em Portugal, aprendi em vários lugares da Europa. Cada um tem experiência diferente em função da própria cultura. Mas aprendi com um historiador chamado Michel Manson, que é um historiador do brinquedo, e quando as pessoas diziam, mas a sociedade está correndo muito, está tirando o espaço da criança brincar, ele dizia, não se preocupem, a criança ela é capaz
E ela sempre vai descobrindo, junto com o outro, as regras do brincar. Então, o brincar não morre. Por exemplo, brincar de pega-pega. Sempre tem um pegador e aquele que se esconde. E a criança aprende com o outro. No brincar de faz de conta, se eu conheço as características do personagem e o contexto, eu crio cenários e eu entro no faz de conta. Então, a criança, ela aprende com o outro, não é? Essas regras que formatam o brincar. Portanto, onde tiver criança, onde tiver interação e onde tiver cultura, nós vamos ter o brincar. É preciso que nós, adultos, acreditemos nisso. Aprendi também, com a psicologia, que é preciso olhar o que se passa na cabeça da criança. Porque a criança é pequena, através das ferramentas da cultura, ela está lendo o pensamento do outro. Bronfenbrenner, por exemplo, nos ensinou que é fundamental você pensar que o bebê interagindo com outro bebê, ou o bebê interagindo com o adulto, são espaços educativos, além de serem espaços de educação. Os linguistas costumam dizer, todo ser humano tem linguagem verbal e a linguagem não verbal. Malaguzzi nos ensinou. E quando nós falamos na educação infantil, nós falamos nas linguagens expressivas, nas múltiplas linguagens. Então, nós, da educação infantil, nós também temos um vocabulário próprio para mostrar como as crianças pequenas também expressam e fazem a leitura do mundo. Também uma outra área importantíssima, que é a arquitetura, vem nos mostrando que um edifício, um espaço físico só, é importante, mas não basta. É preciso que esse espaço físico se transforme em lugar de ação, de imaginação. E são as pessoas, as crianças, os adultos que transformam esses lugares, esses espaços físicos em lugares. Em lugares para imaginar, em lugares para aprender. Não é? E hoje nós vivemos um mundo de tecnologia, das comunicações, e eu vejo com tristeza muitas pré-escolas criando salas com computadores para colocar as crianças sentadinhas para aprender computação. Isto não é entrar no mundo da tecnologia. As ferramentas da tecnologia têm que ser utilizadas no dia a dia para a criança, inclusive, brincar. Tá? E usando essas ferramentas que ela vai fazer a leitura do mundo. Não é para sentar e ter aulas de ensino. Tá? E a pedagogia vai aproveitar todas essas concepções que vêm das áreas de ciências humanas para pensar que educação infantil é criar espaço de experiência. Educar na educação infantil é o espaço onde a experiência deve nascer e a gente deve oferecer à criança oportunidade para ela criar essas experiências e, pelo brincar, tomar decisão, criar amizade, cooperar, expressar, fazer leituras de mundo, expressar as várias linguagens. E eu vou procurar fazer um pouco o percurso na história para mostrar como espaços físicos foram se transformando em lugares de infância e lugares de educação infantil. Então, esse prédio belíssimo que vocês estão vendo aqui, foi criado em 1897, a partir de um projeto do Partido Republicano Paulista, que queria transformar Pedro, Oi. nossa, muito legal colocar assim a autora falando, gostei, obrigada. Porque eu pelo menos faço uma memória, assim, sabe? Daí, quando você olhar a questão, lembrar dela falando, é legal. Achei bem interessante, obrigada mesmo. Oi, Bia, que bom que você gostou, né? Na verdade, eu estava aqui, eu já, né, preparei esses vídeos aí, a ideia é... Eu também acho que a gente consegue associar muito melhor as teses da autora, sentir quem ela é, ver o rosto dela, o tom de voz. Eu acho que isso aí, quando eu estiver lá na prova lá, traz aí boas lembranças e eu acho que a gente consegue relacionar toda essa teoria, essa parte mais pesada que está no livro, né? Como eu falei aí, não é um livro ingênuo, apesar da gente, né, a gente ouve, a gente fala, nossa, como é fofo, como é
é tudo óbvio, né? Então a brincadeira ela é legal, ela é bonitinha, tal, mas quando você abre o livro tem tem todo esse arcabouço teórico argumentativo bem pesado. Eu vou mandar para vocês os meus slides, e nos slides tem os 2 vídeos. Esse último vídeo, que é uma fala dela num congresso para professores da Rede Municipal de São Paulo, ele é o melhor dos 2, tá? Mas é aquilo, quem tiver tempo, né, quem tiver interesse, aí acessa o material que preferir. Tá bom? A Jane tá pedindo para eu mandar o link, e aí vai estar nesse material que eu vou mandar para vocês. Tudo bem? Eu vou precisar agora, pessoal, a gente tem até o meio-dia aí para ir falando desses outros capítulos. É uma preferência que eu tive da gente acessar primeiro a tese central, as teses, né, do livro e da autora, e depois a gente fazer com mais velocidade aí as outras, porque eu acho que se a gente entender bem aí a Tizuko, os outros eles vão de uma maneira mais né, vai mais fácil, sim. Tudo bem? Vocês conseguem ver a minha a minha apresentação de slide aqui? Vocês conseguem ver? Sim. Então vamos lá. Ó. Esse é o segundo capítulo, né, dessa autora, né, a Dias, Metáfora e Pensamento, considerações sobre a importância do jogo na aquisição do conhecimento e implicações para a educação pré-escolar. É um jogo que é um texto que vai falar dessa aquisição da linguagem, né, do papel da metáfora, né, a brincadeira enquanto uma metáfora. Então, quando a criança brinca com o ursinho, de dar comida na boca do ursinho, é uma metáfora, né, do que a família dela faz com ela, da vida cotidiana, né, dessa aquisição da linguagem, a importância desse jogo nessa aquisição do conhecimento, né, de quanto a criança vai se relacionando com a realidade. Nesse artigo, a autora utiliza lá de concepções, na verdade, concepções dessa aquisição de conhecimento numa perspectiva do Piaget, do Vygotsky e também do Bachelard, né? Defende que a gente tem que romper com uma visão linear e positivista de linguagem. Isso quer dizer que a criança, quando joga e quando ela brinca, ela produz linguagem. Ela não só adquire aquilo, né, que já existe, mas ela produz linguagem. Uma visão que romper com essa visão linear é que se a gente não criasse brincadeira, não criasse linguagem, a gente sempre ia ser uma cópia da nossa geração anterior, né? Então eu seria uma cópia das pessoas que me criaram, as pessoas que me criaram seriam uma cópia das pessoas que criaram ela e por aí vai, né? Então a linguagem ela não é linear, a gente vai recriando ela, tudo bem? Essa ideia de uma perspectiva positivista de linguagem também tem a ver com essa concepção linear. O positivismo, né? Ele vai pensar na ideia da gente explicar, criar teorias universais para explicar os problemas do mundo. Então a gente também acha que a linguagem ela não é passada exatamente entre as gerações, ela sempre tem recriações, a criança produz linguagem, então ela produz também cultura, produz conhecimento. Vai dizer nesse capítulo sobre a importância de pensar a educação de uma maneira político-estética, né?
uma compreensão do homem como um ser simbólico, que se constrói coletivamente na interação com o outro e com a cultura, de novo, né, fugindo desse caráter positivista da linguagem. Há sempre uma recriação nessa interação, né? Isso é muito legal. A ideia do simbólico tem a ver com essa produção da linguagem, com a explicação da realidade, né, a partir das significações que a gente faz. Esse artigo aqui da Dias vai dizer da importância do sonhar, do imaginar e do jogar dentro da educação. Isso é valorizar esse caráter político-estético da educação, né? Ela faz uma crítica, e aí outros artigos também fazem isso, outros capítulos também fazem isso. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que ela, em vários capítulos, ela faz uma crítica ao modelo tradicional de escola, ao modelo tradicional de alfabetização, ao modelo tradicional de educação e ao modelo tradicional de ser professor, né? Ela vai entender que a gente incluir as brincadeiras nesses processos é pensar uma educação mais aberta, uma educação mais construtivista, né? Em alguns capítulos também usa esse termo, e aqui no caso, né, ampliar o conceito de alfabetização, trazendo a dimensão político-estética. Então, o jogo, ele propicia essa abertura, né? Essa compreensão do homem enquanto, né, um ser aí que produz linguagem, simbólico, e também, né, a necessidade de trazer isso para a educação, no caso aqui é com os pequenininhos, né, educação aí pré-escolar, tudo bem? A importância de sonhar, imaginar, um tanto quanto romântica. Esse capítulo aí é um bom capítulo, tá? Tenho aqui algumas citaçõezinhas. Olha lá, o resgate do conhecimento estético, sensorial, expressivo, verbal e não verbal, para energizar e se contrapor a um ensino pseudo-racional. Aqui uma crítica à escola tradicional, tudo bem? Que, de modo geral, se baseia só nos conhecimentos e no ensino do que é possível racionalizar, né? Que desrespeita a construção do conhecimento, da alfabetização como leitura, uma leitura significativa do mundo. Uma escola que dicotomiza, ou seja, faz em dois polos, né? De forma dicotômica, o pensamento e o sonho, né? A escola, ela sempre, na verdade, o pensamento moderno, né? Faz essa separação entre pensamento e sonho, trabalho e jogo, razão e sentimento, razão e sentimento versus sensualidade, e impõe autoritariamente um modelo de relação passivo. Isso aqui, ó, crítica de novo à educação moderna, tradicional, alienante e medíocre com o mundo. Né, ó, impõe autoritariamente um modelo de relação passivo, alienante e medíocre com o mundo. Então, se a gente traz o jogo, a gente amplia esse horizonte, amplia a compreensão de alfabetização e de escolarização. Um dos caminhos para fazer frente à realidade congelada e opressiva de muitas escolas é trazer a vida à tona, a busca de uma educação político-estética, que tenha como cerne a visão do homem como um ser simbólico, que se constrói coletivamente e cuja capacidade de pensar está ligada à capacidade de sonhar, imaginar e jogar com a realidade. Acreditamos que é preciso exercitar o jogo simbólico e as linguagens não verbais para que a própria linguagem verbal, socializada e ideologizada, possa transformar-se em um verdadeiro instrumento do pensamento. Olha lá, linguagem
caráter social, ideológico da linguagem. Tudo bem, pessoal? Terminamos esse. Né? A tese da autora é que, né, falei aí, é trazer o jogo simbólico para fazer uma crítica a essa educação tradicional. Tudo bem? Alguma dúvida? Estão me ouvindo bem? Tudo certo. Eu falei que esses iam ser mais rápidos e mais, porque eles são menos densos, né? Eles trazem já muitas coisas que a autora já trouxe no primeiro capítulo, então vai ser mais rápido mesmo. Olha lá, outro capítulo, Bom Tempo, e a brincadeira de faz de conta, lugar do simbolismo, da representação e do imaginário. Brincadeira de faz de conta, né, a tese desse capítulo, situações do pensamento, situações no pensamento versus questões, né, da realidade. A importância das representações e do imaginário. O campo teórico aqui que essa autora vai trabalhar é o Vygotsky e o Piaget. De novo, a importância do brincar e do brinquedo. E aí, alguma coisa de Freud e de Batelhaem, que são aí da psicanálise e a importância desse simbolismo. Quando a gente vai falar de psicanálise aqui, a gente vai falar um pouquinho do imaginário. Vou trazer para vocês umas citações que vão simplificar aí o que a gente está pensando sobre esse capítulo. Finalmente, gostaríamos de acrescentar para Vygotsky: o brincar tem origem na situação imaginária criada pela criança, em que desejos irrealizáveis podem ser realizados, com a função de reduzir a tensão e, ao mesmo tempo, para constituir uma maneira de acomodação a conflitos e frustrações da vida real. Então, a brincadeira, a importância da brincadeira, reduzir a tensão, construir uma maneira de acomodação a conflitos e frustrações da vida real. Isso aqui tem a ver com adquirir linguagem. Para Piaget, outro referencial desse capítulo, o brincar representa uma fase, olha lá, tranquilo, né? Piaget, fase, no desenvolvimento da inteligência. Falei bastante, né, do papel aí do Piaget, quando ele é citado pelas autoras aqui. Marcado pelo domínio da assimilação sobre a acomodação, tendo como função consolidar a experiência. A função aqui é o desenvolvimento da criança, tudo bem? O brincar nessas fases de desenvolvimento da criança. De maneira geral, né, uma ação metafórica que contribui para o desenvolvimento integral da criança e propicia a construção do conhecimento. O brincar como um direito da infância, falamos. Todo jogo só tem existência dentro de um processo metafórico. Brincadeiras de faz de conta, tradicionais de construção e de regras, que ela só cita o que já foi dito pela professora no primeiro capítulo. Pesquisas que demonstram sua importância para a socialização, integração social, bem como para o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento cognitivo. Olha lá, o jogo simbólico, pessoal. No jogo simbólico, as crianças constroem uma ponte entre fantasia e realidade. Freud, aqui, ó, psicanálise, observou uma criança que sofria de ansiedade da separação da mãe. A criança brincava com uma colher presa e um barbante. Ela atirava a colher e puxava de volta repetidamente. No jogo, a criança foi capaz de controlar ambos os fenômenos, perda e recuperação. Quando se está aberto para tais simbolismos, pode-se reconhecer e apreciar o brincar das crianças. Elas não podem fazer nada contra seus raptores, não podem evitar que os adultos se envolvam em conflitos armados, nem que membros de uma gangue espanquem suas mães. Mas, quando brincam, elas podem ter o controle que lhes falta na realidade. Eu acho que isso aqui também ajuda a gente a pensar da brincadeira
numa perspectiva da angústia, da falta, do sofrimento. As crianças são capazes de lidar com complexas dificuldades psicológicas através do brincar. Tudo bem? Sim. Vamos lá, vocês vão me interrompendo aí se tiver dúvida, se quiser que eu fale mais. Né? Como eu falei muito na primeira parte, talvez agora dê para passar um pouco mais rápido. Esse terceiro aqui é do professor Oriosvaldo, que eu falei para vocês, né, dessa busca do jogo, da compreensão de um jogo de uma forma mais séria, ele vai dizer aqui, ele vai dizer até que é um modismo trazer o jogo para ensinar matemática, né, e que a educação está cheia desses modismos. Uma das coisas que ele vai dizer, eu não entendi muito bem se era uma crítica, mas ele vai dizer desses modismos como a etnomatemática. Seria, então, uma matemática cultural desse D'Ambrosio, que é um autor bem famoso na área do ensino de matemática, né? Eles vão zelar pelo conhecimento significativo, então tenta romper com aquela ideia de, poxa, para que eu vou usar isso na minha vida, né? Saber de uma fórmula, de um cálculo aí bem complexo. Ele vai dizer dessa importância, né, de compreender o jogo também numa perspectiva séria desse ensino, e aqui a gente está falando especificamente do jogo educativo, né, que tem essa possibilidade de aprender, se baseia em teorias psicológicas aí construtivistas, aí vai falar que o Piaget, né, nessa perspectiva construtivista, a gente está falando mais do Vygotsky, tá? Mas ele cita também elementos do Piaget, do Brunet e do Vallon, ênfase na linguagem, no estruturalismo, de como a linguagem vai estruturando, né, a nossa vida, de como a gente vai entendendo a nossa vida a partir da linguagem, compartilhando, sim, significações, compartilhando, né, significados sobre esses símbolos, e que é uma tendência desse uso do jogo. Ele também faz a diferença entre o brinquedo e aqui o material pedagógico, que eu falei para vocês no primeiro momento lá, quando o brinquedo deixa de ser só o brinquedo, quando ele tem uma finalidade educativa, ele passa a ser um material pedagógico. Aqui a gente tem as citações, né, desse capítulo. O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem matemática que pouco a pouco será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com conceitos, informações, criar significados culturais para os conceitos matemáticos e estudo de conteúdos. A matemática, dessa forma, deve buscar no jogo, e aqui é o jogo no sentido amplo, né, a ludicidade das soluções construídas para situações problema, seriamente vividas pelo homem. Aqui ela vai defender um sentido amplo do jogo, que não é só aquele sentido de que por meio dos joguinhos a gente vai ensinar os números, ou vai ensinar as operações matemáticas, ou vai ensinar os conjuntos, né? O professor Oriosvaldo, ele vai defender aqui o jogo nesse sentido mais amplo, de ensinar linguagem matemática, né, de uma maneira mais, né, eu falei mais ampla já, mas de uma maneira mais geral. Ele vai falar, por exemplo, da geometria, vai falar de uma linguagem matemática mais geral. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não falei. Acho que não. Professor, Oi. o método que ele quer utilizar, é como a matemática sendo quase como uma segunda língua, algo você fala,
ao qual você aprende ela e o resto vem por consequência? Eu não sei te dizer, eu não sei, não sei bem. Talvez você precisa falar um pouquinho mais para eu. Por exemplo, a gente aprende muito como existindo, estava pensando nisso agora, existindo vamos dizer, a nossa própria língua mãe, o português como uma linguagem, né, o ato de nós nos expressarmos como ela, ou nos expressarmos com o corpo, da cultura do corpo, que a gente aprende bastante, e o que ele vem dizer como jogo para utilizar a matemática do mesmo modo, de algo como se eu me expressasse com a matemática, de referir seja eu sou péssimo em matemática, até foge o nome das coisas. Problemas ou. Como é que é o nome? Fórmulas matemáticas que fossem naturais ao ser humano, em vez de elas serem outra coisa, fora de uma expressão. Sim, nesse sentido eu concordo, né? Como a matemática está presente na linguagem, no nosso cotidiano, a gente faz operações matemáticas, muitas vezes, né? E principalmente a criança, sem saber que aquilo em si é um conceito matemático. Então, quando a gente fala em mais, menos, maior, menor, dentro, fora, é, tirou, colocou, né? São aspectos da nossa linguagem que se relacionam ao conceito, são conceitos matemáticos, e aí, de novo, nesse sentido amplo, ele tenta fugir um pouco, né? É um capítulo pequeno, mas ele tenta fugir um pouco dessa ideia do jogo como suporte, quase que nem aquele usado na psicomotricidade, para ensinar conceitos muito específicos, por exemplo, o número, né? Número par e número ímpar. Então, eu acho que ele não defende esse sentido, esses conceitos restritos da matemática, ou seja, muito fechados. Ele é um capítulo curto, mas me parece que o uso do jogo, de qualquer forma, ele fala que é um modismo, né? E isso já é feito. É importante a gente trazer o jogo para dentro do ensino da matemática, no caso, mas entender que os conceitos matemáticos estão na linguagem de uma maneira geral, né? Então, acho que tem relação com o que você falou, sim. Saquei, obrigado, professor. Tá bom? Certinho. Bom, vamos lá. O jogo e o fracasso escolar, da professora Sada Ide, né? Ela vai falar da avaliação escolar, ela também vai fazer uma grande crítica à educação tradicional, conservadora, essa educação tecnicista. Ela vai dizer que o ato de avaliar é um ato bem complexo, bem difícil, que tem inúmeros elementos e que, de forma geral, a gente tem produzido muito fracasso escolar. Sobretudo, né, não está no título do capítulo, mas ela vai falar dessas pessoas com deficiência mental e da dificuldade de se avaliar crianças que têm o que ela vai chamar de deficiência mental leve, né? Agora a gente talvez poderia chamar de deficiência intelectual leve, né? Então, de novo, ela faz essa crítica à escola, nesse sentido dela só transmitir um conhecimento pronto, e o papel do professor, né, enquanto aquele que transmite o conhecimento, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de, né, de uma diferença de métodos ou de trazer outras formas de aprender. Ela vai defender a ideia do professor enquanto mediador, e isso aparece em outros capítulos desse livro também, tudo bem? Então, ó, não se esqueçam, a partir desse livro, o professor ele também tem um papel de mediar as aprendizagens, né? Mediar
a relação entre os sujeitos e o conhecimento, né? Vai destacar a importância do jogo como um instrumento pedagógico, né? Sobretudo os jogos de construção, para que essas pessoas que tenham deficiência intelectual leve, para que elas consigam se apropriar um pouquinho melhor das coisas do mundo, né? Então ela vai dizer que a tese da autora, né, é de que esses jogos de construção, que sobretudo, né, os jogos de construção, eles favorecem a aprendizagem dessas pessoas com deficiência intelectual leve, né? Ela vai falar também desse paradoxo do jogo, que a gente já falou hoje, entre se é lúdico, ele não tem uma finalidade, né? Ludens. Mas se ele é educativo, ele continua sendo jogo. Né? Esse é o paradoxo. A gente já falou bastante sobre ele. Então, né, de forma geral, generalizando bastante, reduzindo bastante o que está nesse capítulo aí, é de que os jogos de construção podem diminuir o fracasso escolar de pessoas com deficiência intelectual leve. Temos aqui uma passagem, devido à complexidade da inter-relação, que envolve os aspectos afetivo, cognitivo e cognitivos da aprendizagem, o mediador, no caso do professor, deve desenvolver uma criança relação de respeito mútuo, que favoreça o desenvolvimento da sua autonomia, um clima socioafetivo tranquilo, encorajador, livre de tensões e imposições. É fundamental para que este aluno possa interagir de forma confiante com o meio, saciando sua curiosidade, descobrindo, inventando e construindo, enfim, seu conhecimento. Olha lá, o mediador, de novo, deve respeitar o interesse dos alunos e trabalhar a partir de sua atividade espontânea, ouvindo dúvidas, formulando desafios e a capacidade de adaptação infantil, acompanhando seu processo de construção do conhecimento. Tudo bem? Passamos para a próxima. O uso dos brinquedos e os jogos na intervenção psicopedagógica de crianças com necessidades especiais. Se eu não me engano, são 3 artigos, né, que vão falar dessas crianças com, no caso aqui, necessidades especiais, crianças deficientes e crianças com deficiência intelectual leve, né, aquele primeiro que a gente acabou de falar. Esse segundo agora, ele foge um pouco dos outros capítulos, né? Ele vai para a psicopedagogia e ele vai para psicanálise, né? Ele vai trazer Lacan. É um artigo, é um capítulo muito, muito doido, assim. Ele traz Lacan, Bourdieu e psicopedagogia, tudo junto, né? Ela vai fazer uma crítica a teorias desenvolvimentistas estanques, né? E o que é muito presente em Piaget e nas leituras que as pessoas fizeram do Piaget é que são teorias desenvolvimentistas, né? Que vão falar de etapa, faixa, mesmo do Vygotsky, que vai falar das zonas, né? De desenvolvimento, etc., que a gente não pode fazer uma leitura estanque dessas teorias de aprendizagem, né? Seja cognitivo, teorias de desenvolvimento. Ela prefere, né, as teorias que vão dar mais importância para o meio e para as relações sociais. Eu gostei muito de uma parte que ela fala da importância da gente entender a aprendizagem não naquele binômio, né, ensino-aprendizagem, né? Porque ensino-aprendizagem quer dizer que sempre que tem ensino tem aprendizagem. E ela traz a possibilidade da gente compreender que para algumas crianças tem também o não aprender, né? E ponto, né? E ótimo. Tem o não aprender também, né?
a gente foge um pouco dessas leituras aí totalizantes de educação aí que a autora critica. Ela usa bastante esse sociólogo, né, que é o Bourdieu, faz uma grande crítica aí esse Bourdieu, pessoal, ele vai pensar muito a sociedade de uma maneira bem estruturalista, mas bem crítica no sentido quase transpondo o materialismo histórico dialético lá para as questões da sociedade, né? Eu vou dar uns exemplos aqui que vai facilitar. Mas, por exemplo, Marx vai falar das formas de alienação do trabalhador, né? E o Bourdieu vai dizer que a gente tem estruturas de alienação aí dos indivíduos, mas numa condição dos saberes, uma condição aí das relações sociais. E aí, por fim, esse capítulo vai defender também é muito louco, é uma mistureba, né? Essas inteligências múltiplas aqui, quem vai dizer é o Edgar Morin, né? Então aqui ele mistura Bourdieu, Edgar Morin, psicopedagogia, Lacan, né? Tem aqui umas passagenzinhas que talvez ajudem. Ele vai falar de estruturas de alienação, isso aqui é Bourdieu. São coisas que impedem a gente de entender melhor as nossas relações sociais, né? Que é a relação social na escola, estruturas de alienação no saber, tendem a gerar outro processo de alienação, o das estruturas individuais. Da mesma forma que as estruturas sociais de alienação no saber, elas são compostas por hábitos, repetições, estereótipos, cláusulas obrigatórias e palavras-chave. Em termos sociológicos, pode-se dizer que, enquanto as estruturas sociais de alienação no saber se referem num plano macroestrutural, as estruturas individuais de alienação no saber se referem ao plano microestrutural. As primeiras, mais abrangentes, delineiam a forma de ação, as segundas, mais específicas e particularizadas, o conteúdo. As estruturas individuais de alienação no saber refletem as formas estabelecidas por cada sujeito para se defender do saber. Lacan esboça alguns dos aspectos. Pessoal, isso aqui é bem difícil, né? É um artigo, é um capítulo aí que não é muito comprido. Vocês lembram que eu falei da obra, que é uma obra que, apesar de ter uma tese muito simples, ela traz vários campos teóricos, uma argumentação teórica bastante densa. O que eu indicaria aqui para vocês? Vocês não precisam decorar isso, nada. Saber que essa autora aqui, ó, né? Ela vai defender o jogo, né? Para crianças aí com deficiências intelectuais, para que muitas vezes é comum a gente entender esse não aprender, e que o jogo ele pode romper com certas estruturas de alienação, né? Professor, Oi. esse não aprender que ela fala funciona como? É tipo, a criança não aprende, ela simplesmente não aprende. Você ensina e simplesmente não aprende. É isso? Ou é algo mais complexo que isso? Não, é isso. A gente sempre fala assim, ó, as crianças aprendem em ritmos diferentes, né? A gente sempre fala isso, Uhum. né? Beleza. Mas a questão é mais complicada do que isso. Elas não só aprendem ritmos diferentes, como algumas crianças não aprendem, Entendo. né? São inúmeros os fatores que alguns deles, inclusive, o professor não controla. O professor pode ensinar 1 milhão de vezes que muitas vezes, né, em algum momento não aprende, não tem problema. A gente tem que ser crítico e pensar de uma forma menos romantizada, né?
aquele binômio ensino-aprendizagem nem sempre funciona com todo mundo, né? E aí ele vai dizer que o trabalho desse psicopedagogo, né, já é especificamente trabalhar com essas crianças que, de uma maneira geral, não rendem o que a escola tradicional espera, né? Isso a gente já vê no nosso dia a dia, para quem é professor sabe. Não é todo mundo que vai para o psicopedagogo, né? Não é todo mundo que na escola lá tem acesso ao psicopedagogo. É aquela criança que não aprende, né? No caso aqui, além dela não aprender, ele está falando da criança com necessidades especiais, né? Que era um termo que a gente usava antes, né? A ideia de crianças deficientes, né? Com deficiências. E aí vai defender a ideia do jogo, né? Uma das coisas que ele vai falar que aliena, né? Que está nessas estruturas de alienação, é o professor. Por exemplo, uma das estruturas de alienação que ele cita aqui é o professor conceber o material apresentado, no caso as brincadeiras, como se ele soubesse brincar, como se ele fosse o especialista de brincar e só ele sabe o jeito certo de brincar. Vocês já viram aqueles adultos que vão no intervalo e falam que a criança brinca errado e quer mostrar? Aí a criança vai, balança a cabeça, tá bom. E aí o cara vai embora, as crianças voltam a fazer do jeito que elas estavam fazendo, né? É isso, assim, é uma estrutura de alienação. A alienação, vamos lá, alien, né? É o que está fora, né? O que te separa, o que está alienado. Então tem estruturas, tem relações sociais que nos impedem, né? Nos separam de processos aí que a gente poderia entender melhor o mundo, né? Então, uma das coisas aí que faz com que a gente não entenda bem o mundo, nesse caso aqui, ele dá vários exemplos. Eu peguei esse porque esse é o mais fácil. É o desse professor que vai passar uma brincadeira, por exemplo, e ele acha que só o jeito dele de brincar tá certo, né? Tudo bem, pessoal? É difícil mesmo, tá? Eu tô tentando aqui falar bastante, né? Tentar explicar direitinho, tal, esmiuçar o artigo, o capítulo, mas é bem complexo, é um capítulo bem complexo. Tem outros aí que também são bem complexos. Ô Pedro. Oi. Não, estou pensando muito nesse de não aprender. Esse não aprender pode ser a forma que a gente fica meio engessado em não mudar a forma de ensinar? Ou ele simplesmente não aprende mesmo? Então, não, as duas coisas que você falou, elas estão no artigo, né, nesse capítulo. Uma coisa é o não aprender mesmo, é entender que em algum momento, né, e é isso aqui tá aqui, ó. Uma leitura crítica e não totalizante, uma crítica às leituras totalizantes da educação. Por exemplo, a escola nova vai dizer que toda criança aprende, que o que o professor tem que fazer é criar diferentes estratégias de ensino, tem até aquele papo com as metodologias ativas, mas que toda criança aprende. Então, você responsabiliza o professor, né? Ele tem que dar seus pulos lá porque toda criança aprende. Nesse caso aqui, ela vai partir do princípio de que, existe também o não aprender, né? Então, mas esse não aprender também pode pôr, por exemplo, que a criança teria alguma dificuldade, sei lá, intelectual, por exemplo, seria isso, o não aprender dela, ou não? Não. Todas as crianças, em algum sentido, também as crianças que são consideradas aí sem deficiências intelectuais ou sem necessidades especiais,
também, em algum momento, elas não aprendem, né? Tá, acho que eu entendi. O que ele quer dizer é que nem toda criança sei lá, não se interessaria ou não tem aquela... Como fugiu a palavra agora? Não, mas acho que eu entendi. Eu entendi, sim. Eu não estou conseguindo me expressar, mas eu entendi. Esse não aprender, que nem toda criança tem todo o poder de saber tudo, né? Vamos dizer assim. Isso. E é a gente aceitar, a gente, ó, de novo, a gente aceita muito tranquilamente, e é muito bom, é um consenso na nossa área, né, na área da educação, de que as crianças aprendem em ritmos diferentes. A questão é, as crianças aprendem em quantidades diferentes também. Acho que teria um limite de aprendizado, vamos dizer assim. Ela chega um momento que ela fala, não entendi, eu acho que posso passar para a próxima, vamos dizer assim. Olá, você me ajudou a lembrar mais ainda desse capítulo. Nesse capítulo, quando ela vai falar das inteligências múltiplas, ela vai dizer que não só as crianças com necessidades especiais, né, elas têm facilidades de aprender determinadas coisas, e aí, por exemplo, música, e elas têm dificuldades de aprender outras coisas. Por exemplo, o raciocínio lógico matemático. E que, de uma maneira geral, ninguém é capaz de aprender tudo. Essa teoria das inteligências múltiplas, ela não cita o Edgar Morin, né? Mas eu conheço as inteligências múltiplas a partir do Edgar Morin. Ele vai dizer que a gente consegue aí se dar bem em 2 tipos de inteligência, no máximo 3 tipos de inteligência, né? A gente não dá conta de tudo. Pedro. Oi. Me ajuda aí. Inteligência múltipla que você falou agora, certo? Isso. Necessidades especiais, certo? A pergunta que eu tenho aqui, uma dúvida nem sei se foge ou se está dentro aí. Uma criança que tem a desenvoltura em várias áreas, matemática, no esporte, na música, isso, aquilo, ela é considerada superdotada? Não, né? O conceito de superdotação é quando a criança tem, sei lá, são vários os conceitos, mas quando ela se aprofunda muito em um tipo de inteligência e ela é muito boa naquele tipo de inteligência. E aí a gente pode até avançar ela no processo educacional, né? Então tem crianças muito novas que fazem faculdade, fazem cursos de bacharel e de graduação em algum tema que elas são muito boas. Mas o conceito de inteligência múltipla, ele pressupõe de que a gente não é possível ser bom em tudo. Entendi. Perfeito, obrigado. E uma outra perguntinha. Uma criança superdotada é considerada deficiente, com necessidades especiais, assim ou não? Ela tem necessidades especiais educacionais, mas ela não necessariamente ela é considerada uma pessoa com deficiência intelectual. Não são. Necessidades educacionais especiais é uma coisa. Deficiência, os tipos de deficiência, né, é outra coisa. Entendi. Eu tinha essa dúvida faz tempo já. Aí eu falei, deixa eu aproveitar. Mas tá bom. Obrigadão, Pedro. Olha lá, só para a gente. Então, ela dá. Esse capítulo aqui fala dessas inteligências múltiplas e de que é comum, é normal para todas as crianças, todas as pessoas, que a gente se dê muito bem em algumas áreas e a gente não aprenda, não tenha facilidade em outras. E o que vai, e talvez, né, o jogo, a tese dessa autora aqui, vamos tentar encerrar essa autora aqui. A tese aqui é que no âmbito da psicopedagogia, com crianças com deficiências intelectuais,
ele pode diminuir ou ele pode diminuir, é o termo, essa alienação do saber, né? Acho que é essa, acho que a tese é essa. Mas como eu falei, esse capítulo, assim como outros, é uma pancada de campo teórico, né? Uma pancada de campo teórico. É difícil falar dele de uma maneira simples, assim, né? A tese geral, ela é simples, né? O jogo e o uso do brinquedo é importante. Tudo bem? Esse é o único, Perfeito. esse é o único artigo que traz esse sociólogo aí, que é o Bourdieu, né? E é o único artigo que vai falar dessa alienação do saber nas estruturas sociais e individuais. É o único artigo. É o único artigo também que vai falar das inteligências múltiplas. Ele não se aprofunda, né? Mesmo quando vai citar Lacan, ele não se aprofunda muito. Eu quero que vocês compreendam aí que a minha dificuldade de falar sobre o artigo é porque realmente ele não teoricamente, ele não é simples. Bom, vamos para o próximo, tudo bem, pessoal? Aqui a gente encerra os 3 artigos que falam de crianças, de pessoas, né, deficientes aí, intelectuais. Esse aqui também vai falar do jogo para deficientes intelectuais, é um artigo bem mais simples. A tese, né, a prática pedagógica para deficientes, bastante arraigada é uma crítica, né, arraigada no tradicionalismo, nos estereótipos, nas atividades desinteressantes, que nega esses potenciais, né, nega o potencial dessas pessoas com deficiências intelectuais. Geralmente, quando a gente vai fazer uma intervenção educacional com essas pessoas, a gente pensa muito em perspectivas bastante conservadoras e tradicionais, foco em aspectos meramente técnicos, e essa autora em específica, né, defende uma abordagem construtivista e não baseada na psicogenética. Né? Psicogenética, para vocês terem a noção, quando vocês ouvirem psicogenética, a gente está falando de Piaget, e uma abordagem construtivista, a gente está falando do Vygotsky. Aqui uma citação, né? O currículo deve corresponder à concepção que o educador tem sobre o educando, suas características e necessidades. Assim, uma organização curricular para deficientes mentais deve considerar, como propõe Mantovan, né? Olha lá, organização curricular. E aqui, de novo, inclui o jogo, né? Limitações estruturais de natureza orgânica, traduzidas por déficits motores e sensoriais, favorecem trocas igualmente deficitárias do sujeito com o meio, trazendo como consequência prejuízo ao funcionamento intelectual, portanto, deficiências na forma de agir sobre o mundo. Representá-lo em pensamento e sistematizá-lo do ponto de vista lógico. Esses aspectos nos remetem ainda a considerações sobre o papel do professor como artífice de um currículo que privilegia as condições facilitadoras de aprendizagens, que o jogo contém em seus diversos domínios. Aí aqui, né, mais uma vez, o jogo, os diversos domínios, né, afetivo, social, perceptivo, motor e cognitivo, retirando o jogo da clandestinidade, retirando o jogo, né, como aquilo que entra na escola de forma escondida, então, de forma subversa, explicitando corajosamente como meta da escola e não como pertencente ao seu currículo oculto. Aqui está falando do jogo, né? É uma tese simples, é um capítulo simples, quando vai falar desses domínios afetivo, social,
perceptivo motor, cognitivo, a gente lembra lá do Piaget. Tudo bem? Esse é bem tranquilo. Brincadeiras e brinquedos na TV para crianças, mobilizando opiniões de professores em formação inicial. Esse é muito engraçado, esse capítulo, pessoal, muito engraçado. Né? A autora vai estudar práticas comunicacionais e educacionais mediados por programas de televisão. Ela vai dizer que a criança ela sofre influências, né? Sofre influências de práticas comunicacionais, né? No caso da TV, que eles têm contato com diferentes linguagens por meio da televisão, programas de televisão. Aqui é um bom excerto, resume bem a tese desse capítulo. Ao relacionarem-se com as formas e conteúdos de desenhos animados, programas infantis, comerciais, novelas na TV, e com as pessoas presentes na sua vida familiar e escolar, as crianças mostram-se como sujeitos ativos e interativos, enquanto participantes dessas interrelações recebem influências de diversas qualidades e níveis para viverem no mundo contemporâneo, mas também, à sua maneira, produzem suas influências infantis ao elaborar, recriar, expressar suas emoções, ideias, histórias junto a seus familiares, colegas, professores, com significados encontrados em programas assistidos pela TV. Tudo bem? Bem tranquilo, né? A criança é influenciada pelos elementos que ela assiste na televisão, de forma geral, né? Na história dessa grande teia de transmissões, influências e elaborações comunicacionais encontram-se, entre outros, os sentimentos e as ideias referentes às brincadeiras e brinquedos infantis, mediados pelos textos apresentados em visualidades, sonoridades, audiovisualidades, verbalidades, para ajudar professores em formação a pensar e posicionar sobre modos de brincar e brinquedos presentes nesses textos e no cotidiano da criança contemporânea, é importante estudá-los. Então, o que ela faz nesse capítulo? Pega professores que estão em formação, ou seja, pessoas que estão estudando para se tornarem professoras, e elas mostram o quanto essas crianças são influenciadas pelos programas de TV. Dentre essas influências, a concepção que as crianças têm de brincadeiras e de brinquedos, né? Para isso, aqui, ela, num encontro de formação de professores, né? Ela mostra um trecho, um vídeo do programa Show da Xuxa. Eu acho que a maioria de vocês aí é muito novinho, não deve ter assistido aí o programa chamado Show da Xuxa. Né? Eu assisti bastante, era da minha infância. Né? Então era um programa que a Xuxa, no caso, né, ela era a apresentadora, ela fazia brincadeiras com a plateia e ela ia intercalando com alguns desenhos animados, né? E dentre essas brincadeiras com a plateia, tinha competições entre meninos e meninas. Tudo bem? Dentre essas brincadeiras, ela vai, né, aqui a autora mostra nesse curso de formação de professores, é uma brincadeira de acertar lá, e tinha que bater um recorde, o recorde era 9, e a menina não acerta nenhum, o menino acerta 8, aí a Xuxa fala que o menino foi bem, mas que para ele ganhar o prêmio ele tinha que ter batido o recorde, que era 9, né? Aí os dois, o menino e a menina vão, né, agradecer. Aí
vocês não vão lembrar, mas eles era muito comum agradecer, vou mandar para quem você quer mandar um beijo, eu falo, vou mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para toda a minha família e para você, né? Quem lembra disso aí? Eu lembro, eu assisti muito o programa da Xuxa. Então, era assim, não era? Eu lembro também, era bem assim. Não, Pra minha esse. mãe, pro meu pai, para você. Isso. Um beijo para mim, para você, para o meu pai. Exatamente. Aí, pessoal, ela mostra essa parte da brincadeira. Só que é uma brincadeira muito rápida, muito difícil, que a criança só vai ganhar o prêmio lá se ela bater o recorde. E depois a Xuxa já enxota as crianças para elas voltarem pro como que é o nome? Onde fica para a plateia, né? Já enxota as crianças. A Xuxa era muito boa em fazer isso, inclusive. E nessa atividade, a professora pergunta para esses professores o que as crianças estão aprendendo com aquilo, com esses modos de brincar, né? Tem uma parte muito engraçada, que é o menino, ele não bate o recorde, ele não ganha o prêmio, mas ele ganha da menina, né? Então ele ganha essa brincadeira, ele ganha. E aí ele tem que repetir, porque ele ganhou, uma propaganda do Guaraná, se não me engano, é Guaraná Antártica, é algum Guaraná, né? É Guaraná é natural, e o menino fica repetindo, ela fala, a Xuxa fala, e o menino fica repetindo tudo que ela fala, e é uma propaganda absurda de Guaraná. É tipo aquelas provas, para vocês entenderem hoje, é tipo aquelas provas que tem do BBB hoje em dia, que o patrocinador está em todos os lugares, né? Tipo aquelas provas do líder do BBB, sei lá. E, e acontece isso. E aí os professores vão falar, né, o que eles acharam da brincadeira. Eles vão falar que a tese da autora de que a televisão e os meios de comunicação ensinam para as crianças certos modos de brincar, né, e certos modos do brinquedo. E que para aquelas professoras, elas avaliam que, que o programa da Xuxa não ensina bons modos de brincar, não ensina bons modos de brinquedo e que só visa a propaganda. Ponto. Essa é a tese da autora. Tudo bem? Tudo certo. Quem quiser entender bem esse capítulo, né, vai lá no livro. Deixa eu ver, eu tô com ele aberto aqui. Vai nesse capítulo e lê só a parte da Xuxa brincando. Só a parte da Xuxa falando. Aí você vai falar, nossa, sabe aqueles absurdos que tinham na TV nos anos 90 que a gente achava que era super normal? É isso. Hoje isso é politicamente incorreto. Exatamente. Vai na página 170, 171, tem a descrição, o nome do menino é do Wilson, né? Aí o do Wilson tem que repetir Guaraná Antártica, que é puro e natural, Guaraná Antártica, que é puro e natural. E o menino repete muitas vezes falando rápido. E aí a Xuxa manda o do Wilson embora, e aí ele fala, né, um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você. E aí as professoras avaliam, né, o que o programa da Xuxa ensina por brincadeira. Então vai dizer que não tem criação, vai dizer que não tem espaço livre, vai dizer que não é uma boa não é um bom aprendizado em relação aos modos de brincar. Tudo bem? Pessoal, tudo bem?
Tudo certo, professor. Tudo bem. Tudo bem, Pedro? Beleza. Chegamos no último artigo, no último capítulo, né, do livro. Ele vai falar sobre o vídeo psicodrama, né? Vai falar o jogo, também é um jogo de formação, um contexto de formação de professores. Esses dois últimos, né, vai tratar do jogo em contextos de formação de professores, né? Nesse caso, como é com adultos, eles vão falar desse vídeo psicodrama, tudo bem? Aqui a ideia do psicodrama, da dramatização, são coisas muito utilizadas na psicanálise, é muito utilizado para você rememorar as coisas que você viveu, né? Nessa perspectiva desse capítulo aqui, eles vão você vai encenar, né? Você vai encenar uma atividade, você vai encenar uma ocasião, melhor, né? E você vai compreender como você está encenando, eles também entendem como jogo. Tudo bem? Então seria como uma espécie de jogo psicanalítico. Tudo bem? Da psicanálise. O professor é visto, né, como facilitador, como mediador, né? A obra inteira traz esse tipo de professor. E aqui eles querem fazer as pessoas que vão ser formadas aí, né, futuros professores, para que eles entendam o papel do professor, ou os tipos de professor, ou os tipos de ação pedagógica, o problema dessa escola burocrática, né, os problemas do processo de ensino-aprendizagem. E aí eles vão fazer esse jogo que se chama aí vídeo psicodrama, né, que é uma cena. Ele vai dizer assim, ó, a brincadeira deixa de ser coisa de criança e passa a se constituir coisa séria, digna de estar presente entre recursos didáticos capazes de compor uma ação docente, tá? Então aqui, talvez, lembra lá a pergunta que vocês me fizeram, eu não lembro exatamente quem foi, sobre quando o jogo pode ser algo sério, ou quando o jogo pode trazer angústia, quando o jogo pode, né, nos trazer as sensações não muito boas, não muito prazerosas. Esse é um bom exemplo, né? O jogo utilizado, a finalidade dele, ela é psicanalítica, né? Ela é uma finalidade psicanalítica. Poxa, mas é jogo? No sentido desse autor aqui, sim, porque é lúdico, você está o lúdico em ação, você está se afastando do real e você está fazendo, né? Eles estão fazendo lá uma encenação, e nessa encenação tem o diretor, tem o protagonista, tem os auxiliares, tem o cenário, tem o auditório. Então é uma brincadeira, é um jogo. E aqui tá, né? Como essa brincadeira pode ser coisa séria. Vamos ler esse trechinho aqui. Como o processo de ensino-aprendizagem escolar não é um processo industrial de massa, mas organiza-se em torno de relações grupais e da apropriação do conhecimento, baseia-se em grande parte em processos pessoais. O trabalho docente encontra-se bastante prejudicado na atualidade. Aqui é aquela crítica que o livro inteiro faz a uma educação tradicional, aqui ele vai chamar de processo industrial, né, de ensino de massa. Tá bom? Recorrer a propriedades formativas do jogo, tanto nos cursos de formação, essa é a tese desse capítulo. O jogo nos cursos de formação de professores. É uma maneira de vivificar esta relação de tal forma a liberá-la para encontros educacionais formadores.
na sua realização são acionados os contextos. Deixa eu ver. Isso aqui eu não sei porque eu separei. Para mim agora não faz muito sentido. Mas tem esse instrumento dramático chamado ego auxiliar, né? Tem as pessoas que vão participar desse jogo dramático. Tem o diretor, e a ideia é você vivificar, é você experienciar uma ocasião, uma cena, para poder analisar melhor ela. Tudo bem? Olha lá. O vídeo psicodrama pedagógico, enquanto metodologia e técnica de trabalho, multiplica o recurso enriquecedor da imagem psicodramática para muito além de seu potencial revelador, uma vez que fixa em tape e torna possível a sua reprodução, a exposição do grupo, autor da imagem, a si mesmo. Num outro momento, para proceder à leitura, cria a oportunidade de maior distanciamento entre o criador e a criatura, entre o sujeito e a representação, propiciadora de um exercício maior de sua objetividade sobre a apreensão dos fatos. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma. Pessoal, vocês estão me vendo? Tá tudo bem? Sim. Sim, Pedro. Sim, tudo tranquilo. A Mariana colocou aqui no chat que depois que a Sasha nasceu, falava um beijo para minha mãe, para o meu pai, para você e para Sasha, né? Eu lembro também disso. A menina já está com 23 anos e eu lembro quando ela nasceu. Pessoal, terminamos o livro inteiro, né? Eu gastei bastante tempo aí falando sobre o primeiro capítulo, né, que é talvez aí o mais importante, as teses da autora. A gente tem aí 3 minutos antes da gente fazer um intervalo para o nosso almoço, e eu queria perguntar se alguém pode abrir o seu microfone e falar uma das teses gerais do livro. Professor, eu queria falar eu acho que o pessoal menos achou importante, né, que é a tese da matemática, mas ela me fez pensar sobre o caso mesmo da linguagem e de como o professor ele ensina de uma maneira ao qual ele, em vez de ele ensinar o aluno como algo que já está intrínseco nele, ou que já está extrínseco à sociedade dele, como história ou a matemática, o português, a sociologia, a filosofia, a própria educação física, que é a cultura de corpo, ele ensina de uma forma que parece algo fora da realidade dele. E que a linguagem que, em vez de usar como uma linguagem que ele já sabe, que ele já tem conhecimento, que ele só, como eu posso dizer, ele está aprendendo mais sobre ela, ele está aprendendo um modo melhor de usar essa linguagem, um modo de se expressar de uma maneira melhor ou de outro jeito. Não sei se melhor é a palavra certa para isso. Mas e o jogo, um modo de, como ela fala que o jogo faz parte da sociedade, o jogo utilizado para a pessoa se expressar das diversas maneiras, quanto da matemática, na educação física, na história e nas matérias que tem no ensino. Muito bom. Essa é uma das teses do livro de uma maneira geral, né? O jogo enquanto aquilo que vai trazer para as crianças, né, essa apropriação das linguagens, né, das diferentes linguagens, da linguagem de uma maneira bastante geral, né? É um capítulo esse que você falou de matemática. O que a gente pode tirar dali de bastante importante, né, muito importante, assim? A defesa que as pessoas, né, que esses autores vão fazer do jogo educativo, né? Jogo educativo. Boa, Rafael. Mais alguém, pessoal? Outra tese aí? Pode ser algo bem curto, ó, falar, ó, o livro defende tal coisa.
Acho que é que a brincadeira e o jogo depende, né, e varia de acordo com a cultura e o significado que a cultura dá para ele. Acho que isso está também em várias partes do livro. Perfeito, Bia. Mais alguém? Mais teses aí do livro. Afirmações, propostas que estão no livro. Pedro, eu acho que é mais também essa parte de demistificar que a criança aprende sempre. Acho que isso também ela colocou bastante em tese, de que nem sempre todas as crianças vão aprender tudo. Boa. Isso está especificamente em um capítulo, né? Em um capítulo só. Mas é uma boa compreensão. O que eu posso dizer que tem a ver com isso e que está presente na obra inteira, é uma crítica à educação tradicional também, né? Que nessa perspectiva das autoras, de maneira geral, trabalha pouco com jogo, pouco com brincadeira. Beleza? Outra tese aí. Mais alguém, pessoal, quer complementar? Quando ela divide jogo e brincadeira e brinquedo também, eu acho muito importante que ela faz quando o brinquedo está diretamente ligado com a brincadeira e a brincadeira diretamente ligado com a criança, que apesar de ser um jogo, a brincadeira não é o jogo, e aí fica nesse jogo de... Ah, a palavra é jogo de novo. De que a brincadeira é algo sério ou não, de que a brincadeira é algo sempre intrínseco à criança e não no jogo em si. Boa. A gente não pode ir para o nosso almoço sem saber a diferença entre brincadeira, jogo educativo e brinquedo. Tudo bem? Sim. Todos aí conseguem definir claramente esses elementos aí a partir da nossa leitura? Uhum, tudo de boa. Sim? Ótimo. Só para a gente reforçar ainda mais o que já foi dito aqui várias vezes. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo esse slide, né? Sim. Essa tese, né, é o que está no título da obra. Então, de maneira geral, nos concursos públicos, quando cai essa obra da professora Tizuko, cai esses elementos. Então, de novo, não deixe o almoçar se a gente não souber disso, né? A ideia da infância, memória, imaginação, o que é brincadeira, é uma ação lúdica, relacionam-se diretamente com a criança, né? O brinquedo enquanto o suporte da brincadeira e o jogo como aquela brincadeira com regras mais rígidas, regras um pouco mais estabelecidas, menos flexíveis, né? A gente pode lembrar também quando a gente fala do esporte, tá, pessoal? Para facilitar a nossa compreensão, né? O esporte, ele era aquela brincadeira bem descompromissada que foi se institucionalizando, né? E aí, a ponto de se tornar um jogo, né? E aí o jogo educativo. Tá bom? Lembrando que todo esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês. Vou deixar lá acho que eu passo para o Helder, né? O Helder põe lá no Drive. E aí no segundo período agora, depois do almoço, a gente vai falar de
Política Nacional de Educação Especial e o texto a proposta curricular da educação do Estado de São Paulo, Fundamentos e Desafios, né, do professor Josimar Daolio, do Mauro Betti, da Luciana Venâncio e do professor Luiz Sanches Neto, né? Eu tenho várias fofocas para falar sobre essas pessoas, então se vocês querem saber sobre coisas de fofoca, não percam daqui 1 hora e pouquinho a gente aqui no nosso encontro. Beleza, pessoal? Beleza. Quanto tempo? Perfeito,